Boa noite a todos. Daremos início nesse momento ao nosso seminário pré-congraves, destinado à região Litoral Sul, em parceria com a Câmara Municipal de Itapemirim. O tema da palestra será a pré-campanha, distribuição de vagas para vereadores e publicidade institucional nas redes sociais de vereadores, sendo apresentada pelo ilustríssimo doutor Hélio Maldonado, advogado, especialista em direito eleitoral. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a presença de todos que se disponibilizaram para prestigiar este evento e agradecemos a participação das autoridades públicas presentes. Desta forma, nós temos a honra de convidar para compor a mesa o excelentíssimo presidente dessa Egrégia Casa de Leis, o excelentíssimo vereador-presidente Paulo Sérgio de Toledo Costa. Temos ainda a honra de convidar para compor a mesa o ilustríssimo doutor Hélio David Amorim Maldonado, advogado especialista em direito eleitoral. Convidamos ainda para compor a mesa os excelentíssimos vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, os vereadores Júlio César Ferreira de Magalhães, vereador Erasto da Costa Rocha e Lucimar Alves Soares. Ainda temos a honrosa incumbência de convidar o ilustríssimo doutor Edivaldo de Andrade Peçanha. Desta forma, estando composta a mesa pelas autoridades, gostaríamos de convidar a todos para se colocarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
Desta forma, estando composta a mesa pelas autoridades, temos ainda a honra de convidar para o uso da palavra o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Paulo Sérgio Toledo Costa. Boa noite a todos e a todas. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Quero agradecer a presença de todos, começando pelos 9 vereadores dessa Casa de Leis, vereador Erasto, Bibico, Cezinha. Agradecer a presença do doutor Edivaldo, representando aqui o vereador Renildo, e agradecer o nosso advogado, palestrante, doutor Hélio Maldonado, que nos deixou de alegria quando fez o contato com essa Câmara de Vereadores, falou que estaria aqui nessa data para palestrar com os pré-candidatos a vereadores. Quero agradecer a todos os servidores da Câmara Municipal de Itapemirim, servidores comissionados, efetivos, que não mediram esforço para que esse evento acontecesse, mas agradecimento especial a todos vocês, pré-candidatos a vereadores, pré-candidato a prefeito, que preferiram estar aqui hoje, nessa Câmara de Vereadores, porque quer fazer diferença no município de Itapemirim. Quer fazer uma campanha, quer fazer um trabalho digno, ordeiro, honesto. Estão aqui, doutor Hélio Maldonado, porque depositaram o voto de confiança na palestra, no doutor, estão aqui para dizer que estão à disposição do município para disputar as eleições com muita honra e com muita garra. Agradecer todos que estão presentes, quero fazer um agradecimento especial à minha família que está presente, eu vou falar o nome deles, eu queria que colocasse de pé Catilene, minha esposa, Kevin, Pietro e a Valentina, estão por aí? Já estão interagindo nos gabinetes dos vereadores. É uma honra ter minha esposa ao lado, quero agradecer a presença da Márcia, vereadora, procuradora da Câmara de Rio Novo, a Gabriele, vereadora ali em Conha, não é isso? É uma honra. Mais algum vereador, mais algum parlamentar presente? Eu acho que não. Ex-prefeito de Rio Novo, Tiago, levanta uma das suas mãos para a gente conhecer, está lá o Tiago, já conheci ele, né? Demais que nos acompanham, para a gente, para a Câmara de Vereadores, é um prazer, é uma honra. Confesso aos senhores que a responsabilidade de disputar umas eleições, ela cai sobre os ombros, não somente da Justiça Eleitoral, mas também para quem está com o seu mandato, para quem está como presidente da Câmara. Todo esforço demandado durante o período, durante o ano eleitoral, cabe também sobre os ombros do presidente da Câmara. Pensando nisso, doutor Hélio Maldonado, a Câmara Municipal de Itapemirim, ele desenvolveu uma série de palestras e seminários para que possamos, nesse ano de 2024, fazer uma campanha, uma política de acordo com as leis eleitorais. Nenhum pré-candidato, nenhum vereador, ele coloca o seu nome à disposição pensando em fraudar umas eleições, pensando em chegar lá e ter alguma dificuldade. Todos eles que colocam à disposição para disputar as eleições, que nós sabemos que não é fácil, nós temos pré-candidatos a vereadores que já chegam para mim, chegam para os demais colegas e falam da dificuldade e do desafio que se colocam o nome à disposição porque também estão dispostos a cumprir toda a legislação eleitoral. Então, se estão aqui, porque têm predisposição para isso, estão a fim de cumprir a lei e terminar o pleito eleitoral da melhor maneira possível. Essa presidência, essa Câmara de Vereadores, ela prisma para que o pleito eleitoral desse ano seja um dos melhores pleitos eleitorais do município de Itapemirim. Todo esforço demandado pela Câmara de Vereadores é para que tudo seja feito de acordo com a lei, de acordo com a norma, de acordo com a legislação. Então, o esforço demandado é para que chegamos no final desse ano sendo o município que melhor desempenhou as eleições no estado do Espírito Santo. Esse é o desejo desse presidente, esse é o desejo desses vereadores que estão nos acompanhando, esse é o desejo da Câmara de Vereadores de Itapemirim. Um grande abraço e que tenhamos todo um bom seminário. Temos ainda a satisfação de convidar o ilustríssimo doutor Hélio Maldonado para dirigir-se à tribuna para a realização da palestra cujo tema relaciona-se com a pré-campanha, distribuição de vagas para vereadores e publicidade institucional nas redes sociais de vereadores. Boa noite a todos. Tudo bem? Obrigado, presidente. Quero primeiro agradecer a aceitação desse convite por parte do presidente Paulo. Muito obrigado. Esse evento é um evento da associação
de câmaras municipais do Estado do Espírito Santo, as CANVES já há longa data constituída, e este ano nós teremos no nosso congresso, qual é a data do congresso, Márcia? A partir do dia 20 de março. Né? São 3 dias de congresso, e como um evento divulgador desse congresso, aliado a outros eventos, é que a gente está aí em 6 câmaras municipais. Hoje é a primeira Câmara Municipal que a gente está visitando para conversar sobre esse assunto do coeficiente eleitoral e da pré-campanha como uma potencialização para a obtenção dos resultados eleitorais, e por isso eu estou bastante feliz, não só pela realização do evento, mas estar por esse lugar, Paulo, que é um lugar que eu me sinto em casa, aqui em Itapemirim. Já há muitas e muitas eleições a gente vem trabalhando aqui, salvo engano, desde 2012, 16, 20, né? Muitas campanhas políticas e muitos amigos aqui que foram já, né, realizados. Pode passar, meu amigo. Essa é uma apresentação curta, né, a meu respeito. Eu sou pós-graduado, tenho mestrado, sou membro, né, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Vila Velha, sou professor universitário, e também produzo muito academicamente. E além disso, sobra tempo para a família e principalmente para a nossa advocacia. Passou? Meus amigos, eu sei que tem muita gente aí que vai disputar mandato político pela primeira vez, e tem muita gente, Plínio, que já disputou, né, muitas e muitas e muitas eleições. Aliás, Paulo, você deve ter, pela sua experiência de 3 mandatos e também certamente de outras campanhas políticas, ter vivenciado isso na pele. Nós estamos hoje, no dia 29 de fevereiro, este dia, se nós pensarmos isso antes do ano de 2015, seria absolutamente, doutor Cândido, impossível nós estarmos fazendo um evento desta natureza tão tempo antes das eleições, como também não se poderia nem pensar a possibilidade de vocês, no dia 29 de fevereiro, já puderem praticar atos próprios de campanha eleitoral na condição de pré-candidatos. Isto porque, pode passar, meu amigo. Isto porque, no ano de 2015, quando nós tivemos, Márcia, o auge do epicentro do julgamento do mensalão, e quando se colocou as claras, as entranhas do relacionamento entre o poder econômico e entre o poder político, houve lá, talvez isso vindo de uma pressão popular muito grande, mas em 2015 houve, por parte primeiro do Supremo Tribunal Federal, nesse contexto do julgamento do mensalão, todo mundo lembra aí, houve uma declaração de inconstitucionalidade do financiamento privado de pessoas jurídicas, de empresas, às campanhas eleitorais. A partir de 2015, a Justiça disse: olha, não mais pode as empresas doarem dinheiro para as campanhas eleitorais. E na mesma esteira disso, houve também uma alteração da Constituição que escreveu esta proibição, também expressamente na nossa Constituição, e isso ocasionou, Márcia e meus amigos vereadores, uma consequência já idealizada, uma consequência que já se
percebia que iria acontecer, que seria a diminuição da fonte de financiamento das campanhas eleitorais. Márcia, esse dado aqui, ele registra que nas eleições de 2014, houve, Plínio, um total aí de 4 bilhões de reais que foram arrecadados por campanhas políticas em 2014. 2014 era uma eleição ainda municipal como essa que a gente vai ter agora em 2024. Desses 4 bilhões que havia sido arrecadado para campanhas eleitorais, 3 bilhões, melhor dizendo, eram dinheiro oriundo de empresas para campanhas eleitorais. Então, da noite por dia, meus amigos, da noite por dia, aqueles que estavam acostumados com a política, com os grandes financiamentos, vereador Paulo, se viram que no ano eleitoral próximo não haveria quase que a totalidade desses recursos. Então, se não havia quase a totalidade dos recursos, houve então uma decisão, lembrando que quando o legislador, igual vocês aí que estão disputando futuramente a nível municipal, mas a nível nacional, aquele que seja legislador, ele tem uma vantagem de advogar em causa própria, Márcia, fazer leis que eventualmente possam beneficiar aqueles que estão votando estas leis. E dentro dessas leis, resolveu-se, por conta dessa diminuição idealizada, estimada, da arrecadação eleitoral, decidiu-se diminuir o período da campanha eleitoral de 3 meses, tá? Antigamente, até 2015, eram 3 meses, né? Muito mais duro, né, Plínio? Né? Muito mais cansativo, muito mais difícil, muito mais custoso. 3 meses de campanha eleitoral para, então, nós termos aí a diminuição de 45 dias. E ao nós fazermos, prefeito Tiago, a diminuição do período eleitoral para 45 dias, houve também, como consequência, a compreensão de que naqueles municípios, naqueles estados, ou mesmo no país, que 45 dias, meus amigos, 45 dias é insuficiente para vocês falarem a respeito das realizações do mandato. 45 dias é pouco tempo para esses vereadores que estão aqui fazerem publicamente a divulgação a respeito das suas benfeitorias no exercício de mandato. 45 dias é pouco para vocês, né, se colocarem como conhecidas, apresentarem para o público em geral a história de vida, as qualidades profissionais, as ideias que vocês têm para a cidade. Então, por conta de entender que esses 45 dias, Plínio, são poucos para promover mesmo uma campanha eleitoral igualitária para todos, se decidiu criar ineditamente, antes de 2015, era totalmente proibido falar de eleições antes das eleições, né? Paulo deve lembrar, né? Era totalmente proibido. Se falasse de campanha antes das eleições, era uma multa por conta de propaganda antecipada. Criou-se então esta figura da pré-campanha. Ela foi colocada lá na legislação eleitoral, e a partir deste paradigma da pré-campanha, Cândido, a partir deste paradigma da pré-campanha, hoje, dia 29 de fevereiro, vocês todos podem se declarar pré-candidatos a vereador, a prefeito desta cidade, de outras cidades, mas não só se declarar, Tiago,
nessa condição? Falar a respeito das qualidades pessoais, falar a respeito da história profissional, que não precisa ser necessariamente desse mandato, os feitos administrativos, da comparação em relação às realizações. Isso tudo pode acontecer tanto no ambiente físico, como esse que a gente está aqui hoje, conversando presencialmente, o bebezinho chegou aí, como também podemos falar isso no ambiente digital, e hoje a gente sabe que o ambiente digital é uma ferramenta necessária para a validação e exposição da imagem daqueles que querem trilhar uma carreira pública, né, Márcia? Márcia, que é uma exímia vereadora, sabe bem disso. Mas, meus amigos, por conta da pré-campanha, vereador Paulo, por conta da pré-campanha, para este ano, por conta de umas alterações que teve na última eleição, Cândido, essa pré-campanha, ela entra num cenário extremamente necessário, tá? Fazer pré-campanha já a partir de hoje, de maneira já atrasada, tá? Porque já poderia estar fazendo desde ontem a pré-campanha. E é necessário fazer uma intensificação dessa pré-campanha, porque para alcançar o mandato de vereador, hoje está muito mais difícil do que na eleição de 2020. Vou repetir isso, Paulo. As eleições de 2020 tinham um outro critério para se alcançar a vaga. Estas eleições, ela traz um critério novo, e esse critério novo muda até a forma de gestar a política partidária, Márcia. Tá? Sai daquela ideia de formar, e aí eu vou reafirmar essa compreensão depois de dizer isso, sai daquela ideia de realizar chapas leves, para a necessidade, Paulo, da organização de partidos, de candidatos, fazerem chapas densas, pela necessidade que eu vou explicar agora. Tá? Na campanha de vereador, não necessariamente vai ganhar quem tiver mais voto. Tá? Vamos dizer que o senhor pode ter 10 mil votos, e a colega ali pode ter 2 mil votos. Infelizmente, pode acontecer de você não se eleger com 10 mil votos e a colega ali se eleger com os 2 mil votos. E isso aconteceu, meus amigos, nesta eleição agora de 2022. Vou dar um exemplo. O candidato a deputado federal, Renzo Vasconcelos, teve 82 mil votos para deputado federal. Precisava-se de aproximadamente 40 mil votos para se eleger, e pasmem, mesmo que com um dobro no número de votos, o Renzo não se elegeu, e outras pessoas que tiveram 45 mil votos entraram no lugar do Renzo. Sim. Se elegia e levava um monte. Eu vou falar o caso depois do PP para vocês da eleição passada, que aliás é um caso para ser estudado. O PP, a estratégia foi correta, o PP fez uma leitura correta da necessidade de formação de chapa pesadas. Tá? E aí, o porquê que na campanha para vereador não é que tem mais voto que ganha as eleições? Porque para o legislativo a gente utiliza um critério, tá? Que é um critério proporcional, que é
uma fórmula matemática, tá? Para se eleger. São 3 etapas dessa fórmula matemática. A primeira etapa, a gente pega o coeficiente eleitoral, tá? É o ponto de partida para analisar a distribuição de vagas, é o ponto de partida para as lideranças partidárias fazerem o cálculo eleitoral na montagem das chapas de vereador. Você pega o número de votos que foram dados das eleições e você divide pelo número de cadeiras em disputas. Aqui, no município de Itapemirim, a gente tem 13 vagas. São 11 atualmente e na próxima eleição vão ser 13 vagas. Eu coloquei lá um número hipotético, tá? Eu botei que houveram 26 mil votos válidos na eleição deste ano. Um número hipotético. Se 26 mil votos foram dados, a gente pega o número de vagas, divide e dá o coeficiente eleitoral de 2.000 votos, tá? 2.000 votos. E o que significa esse coeficiente eleitoral de 2.000 votos? Para o partido, aqui Paulo disse que está à frente ao PSDB, talvez ingresse depois no Republicanos. Tanto o PSDB como o Republicanos, juntando todos os seus candidatos, homens ou mulheres, vai ter que ter 2.000 votos para fazer pelo menos uma vaga de vereador, tá? Então você não depende só de você, você também depende do desempenho dos seus outros concorrentes. E aí, uma vez você tendo o valor do coeficiente eleitoral, você vai lá e entra no coeficiente partidário, tá? Que você pega o coeficiente eleitoral, ok? Que são os 2.000 votos, e divide pelo número de votos que o partido teve. Vamos dizer que o partido teve aí 5.800 votos. Teve algum partido que teve 5.800 votos? Mais ou menos? Teve 7.000 votos. Então vamos dizer que ele teve 5.800 votos, que é um desempenho eleitoral possível para o município de Itapemirim. Já houve na eleição passada 7.000 votos. E aí, pegando esses 5.800 votos, dividindo por 2.000, que é o coeficiente eleitoral, a gente chegou ao número de 2,9. Márcia, meus amigos vereadores, meus amigos pré-candidatos, prefeito Tiago, que pode ficar na organização partidária, o problema é que neste cálculo é desprezada toda e qualquer fração, tá? 2,9 não é arredondado para 3 vagas, fica só 2. Então exclui qualquer tipo de não, pode segurar um pouquinho. Qualquer tipo de arredondamento. Então o partido só fez 2 vagas. Ok, lá fez essa forma matemática do coeficiente eleitoral, coeficiente apartidário. Acabou para eu receber meu título de vereador? Calma aí, tem mais uma questão. Para além do partido ter a necessidade de fazer 100% do coeficiente eleitoral, você, para obter a vaga de vereador nesta primeira fase, você vai ter que ter feito até 10% deste coeficiente eleitoral. Se o coeficiente eleitoral é 2.000 votos, você tem que ter feito no mínimo 200 votos para você conseguir entrar nesta primeira fase de distribuição de vagas, tá bom? Pode passar que a gente vai para a segunda fase. Distribuídas as vagas aí, vamos dizer, quantos vereadores entraram aqui, por essa primeira fase? Isso fica identificado. 5 vereadores. Então a metade é mais ou menos essa probabilidade, tá? Que acontece via de regra. A metade já vai entrar nas vagas por essa primeira fase, tá, Márcia? Quantos vereadores entraram na primeira fase em Rio Novo? Não, do seu partido não, do da Câmara.
Não, é porque fica identificado se entrou pelo coeficiente partidário ou pelas sobras. Foram diretos. Igual aqui, é a média, é mais ou menos assim, tá? Geralmente entra a metade, né, dos candidatos nessa primeira fase de distribuição das vagas. Na segunda fase, a gente tem as chamadas sobras eleitorais, tá? Sobras eleitorais significa exatamente isso. Sobrou vagas a serem distribuídas nessa segunda etapa. E nesse momento das sobras eleitorais, a gente tem uma outra fórmula matemática para alcançar o resultado positivo nas eleições, que é o seguinte: você pega um número de votos dados a esse partido político, a gente colocou como exemplo 5.800 votos, hipoteticamente. Você pega esse número de votos, você divide pelo número de vagas que esse partido já fez. Vamos lembrar que aquele partido já fez 2 vagas. Você soma esse número de vagas com o número 1 e você divide para dar um valor, tá? Você pega o número de votos que o partido teve, pega já a possível vagas que ele fez na primeira fase, soma o número 1, faz uma divisão e vai chegar lá um número. Esse número vai ser chamado de média eleitoral, tá? Esse número vai ser chamado de média eleitoral. E essa média eleitoral, doutor Cândido, para cada vaga que vai ser distribuída nessa segunda fase, para cada vaga, você tem 5 vagas, vai ser feita essa operação para cada vaga. Para cada vaga, vai conquistar a vaga de vereador o partido que tiver a maior média, o maior número, depois que nós fazermos essa operação matemática de divisão, ok? Então a ideia deste segundo momento é dificultar os partidos que já participaram da primeira fase e que já tiveram uma quantidade de vagas alcançadas. A ideia é dificultar para que os outros partidos que tenham outra representatividade de votação possam também alcançar as vagas e que o parlamento aqui tenha um maior número de representatividade de votos do eleitorado, de maneira misturada. E aí então você vai ganhar o partido, a vaga, quem tiver a maior média. Novamente, mas é só isso? Está garantida agora minha vaga? Por favor, né? Infelizmente não, ainda não, tá? Ainda não, Márcia, porque nessa fase, e é isso que é importante vocês levarem em consideração, esta questão da formação de chapas de vereador, Tiago, porque ainda nesta segunda fase, vai ser exigido que o partido, que ele tenha feito pelo menos 80% do coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral eram 2.000 votos. Então todos os candidatos, pelo menos eles tivessem 1.600 votos, tá? Não precisa alcançar os 2.000 votos, mas pelo menos o partido tem que alcançar os 1.600 votos, e pior ainda, que um desempenho individual vai aumentar, que você não vai mais ser exigido 10%, vai ser exigido da senhora 20%. Então a senhora vai ter que ter no mínimo 400 votos para poder alcançar essa outra metade de vagas que é distribuída no momento da distribuição das vagas para o vereador. Essas 2 etapas, elas ocupam assim quase que por dados de probabilidade matemática, quase que a integralidade, tá? Dos cargos em disputa, tá? É muito difícil chegar à terceira fase, tá? A terceira fase, aliás, a terceira fase eu vou falar que ontem mesmo ela sofreu
uma alteração em decorrência de julgamento, é muito difícil chegar na terceira fase, que é a fase chamada sobra das sobras, tá? Né? Os partidos que não alcançaram 80% na segunda fase, ou que não tem candidato nenhum que teve 20% do coeficiente eleitoral, vai entrar nesta regra matemática nova da terceira fase, Márcia, da sobra das sobras, em que vai dividir o número de votos, é a mesma equação matemática, vai dividir um número de votos pelo número de cadeiras que já foram realizadas e vai pegar lá as vagas, o partido que tiver a maior média eleitoral. E nessa terceira etapa, tá, nas eleições de 2022 foi exigido 80% do coeficiente eleitoral dos partidos políticos. Todavia, ontem, tá, isso de maneira sedimentada para valer para estas eleições de 2024, todavia ontem, esse pedágio, esses 80% do partido, ele foi declarado inconstitucional, tá? É os 80% da terceira fase, não é da segunda fase. O da segunda fase está intocável, tá? Vai se manter em relação a isso. Então, meus amigos, pode passar aí. Então a gente foi agora, em resumo, para estas 3 etapas que vão, pode passar de novo, que podem... Não. Os 80 era exigido na segunda e na terceira. Agora não mais na terceira, tá? Só na segunda. De 80. Né? É isso aí. Tá. É porque em 2020 não tinha essa exigência para a terceira etapa, tá? Então, meus amigos, vocês estão vendo que é uma necessidade de um desempenho eleitoral que vocês vão precisar. Esse desempenho eleitoral, Márcia, não é só seu, né? É na perspectiva do partido que você vai participar. Então, todos os candidatos têm que ser candidatos de alguma maneira ou competitivos ou que se esforcem para ter um determinado resultado eleitoral positivo, porque precisa do corpo de todo mundo para alcançar os mandatos. E nada melhor para isso do que o exercício da pré-campanha, que é possível desde já, tá? E essa pré-campanha, como ela veio a partir de 2016, pode passar. A eleição de 2016 foi mais ou menos um laboratório sobre o que é possível fazer a título de pré-campanha. Porque era uma lei nova, nunca houve um instituto deste antes, em todo o período democrático que a gente já estava vivendo. Então, a Justiça Eleitoral, quando passou a decidir a respeito desses casos de pré-campanha, ela abandonou, tá, algo que se falava que antes de 2015, de mensagem subliminar, tá? Márcia, não tem nem essa análise não. Mas se eu falar que eu gostaria de representar a minha comunidade, porque eu sou líder comunitário, já presidente de liderança comunitária já há 2 mandatos, fiz grandes realizações. Será que a Justiça Eleitoral pode criar problema para mim? Né? Porque eu já fui secretário, né? Eu já fiz feitos administrativos positivos, que eu gostaria de me colocar à disposição para essas eleições. A Justiça Eleitoral vai criar problema para mim? Ela vai achar que naquilo que eu estou falando existe algum elemento de propaganda eleitoral antecipada? Isso não existe mais, tá? Isso não existe mais. Isto porque no primeiro momento que a Justiça Eleitoral estava decidindo essas questões sobre a campanha, era uma regra única, tá? Uma regra única. Olhava lá e perguntava:
Tem pedido de voto? Tem pedido de voto? Não tem pedido de voto? Tudo pode na pré-campanha, tá? Não tem pedido de voto? Tudo pode na pré-campanha, né? Tanto é que, meus amigos, eu não sei se vocês se lembram, nas eleições de 2018, antes mesmo das eleições de 2018, em 2017, a gente teve a figura da caravana Lula, né? A caravana Lula era um ônibus que rodava o país todo fazendo campanha eleitoral, mais de um ano antes das eleições. E não era só a caravana Lula, porque também havia a caravana Bolsonaro, que foi crescendo, né? Principalmente no início do ano de 2018, tanto que não sei se vocês se lembram a quantidade de outdoors que a gente vinha aí, né? Alguém lembra de outdoors, né? Voluntários, de pessoas, né? Apoiando, até mesmo os bordões, né? Deus, Pátria e Família, em favor de Bolsonaro. Isso era muito comum. A gente que tem uma militância volumosa junto a municípios de interior do estado, tudo quanto é lugar que a gente ia, tinha lá um outdoor de enaltecimento do Bolsonaro. Isso era muito comum, tá? Então esse foi o primeiro momento que a Justiça Eleitoral bastava olhar. Não tem pedido de voto? Tá tudo legal, tá? Pode sair em campanha, falando de si, falando das suas ideias, né, pedindo apoio político, para num segundo momento, tá? Aí já a partir das eleições de 2020 e 2022, as duas últimas, a Justiça Eleitoral falar, olha, espera aí, não pode pedir voto expressamente, vote em mim, nesse momento agora, mas também não pode usar palavras, Paulo, que signifiquem, são chamadas palavras mágicas, que signifiquem exatamente o pedido de voto, tá? Como, por exemplo, você dizer, me ajudem a eu iniciar o meu mandato em 1º de janeiro, me ajudem a gente conquistar o poder aqui no município. São todas expressões que, o apoio não, o apoio é permitido. Conto com o seu apoio é o que tem que falar sem parar, entendeu? Gravar igual um papagaio, só falar isso, tá? Conto com o seu apoio, tá? Mas, agora você não pode falar, conto com o seu apoio para a gente vencer as eleições, é você não usar o pedido de voto e não usar qualquer palavra que seja também o pedido de voto, tá bom? Tamo junto, pode usar, tamo junto. Isso, estamos juntos. Você está pedindo voto? A justiça eleitoral não fica pegando mais, eu vou fazer uma análise de mensagem subliminar. Com o que você quis dizer com isso? Não tem isso mais, tá? Estamos juntos para as eleições de 2024, acabou. Não tem pedido de voto, não tem palavras que signifiquem pedido de voto, é pré-campanha regular. Pode, fazer com um grande entusiasmo. E além disso, chegou-se na compreensão dos últimos anos, professor Cândido, que as mesmas proibições que existem para o período eleitoral, para a propaganda eleitoral, se estendem às proibições na pré-campanha. Então aqui eu enumero as proibições que a gente tem na pré-campanha. Hoje é proibido fazer pré-campanha através de outdoor, tá? Hoje é proibido fazer pré-campanha por meio de afixação de material. Por exemplo, o Paulo, que já falou aqui que tem a pretensão de se colocar publicamente como pré-candidato, já deve estar nessa condição, e colocar Paulo, tamo junto, e colocar isso no poste. Não pode, né? No período eleitoral não pode fazer propaganda na calçada, no meio-fio, na cerca, na praça, né? Não pode usar bens públicos, né? Afixar propaganda eleitoral em bem público. Não pode, no período da pré-campanha, distribuir brinde, tá? Né? Vamos dizer, mais uma vez, o exemplo do Paulo. Paulo, tamo junto, 2024. E dá lá boné, né? Boné, porque o boné ele faz alusão à pré-campanha, tá?
Tá? É como se fosse uma apropriação de um bordão para pré-campanha. Tá? Para vender pode, o que não pode é dar gratuitamente. Tá? Para vender pode. Tá? Tem que vender realmente, não é só para inglês ver. Né? É permitido vender, o que não pode é dar como dádiva, né, gratuita. Se pode fazer isso. Pode fazer isso, tá? O que você não pode é doar voluntariamente. Enquete não pode ser feito, tá? Essas enquetes que vocês veem aí no Instagram, candidatos a prefeito, fulano tanto por cento, né? Não pode ser feito, né? A enquete, ela não pode ser feita, Márcia, porque a partir do 1º de janeiro, as pesquisas eleitorais, elas têm que ser registradas para elas poderem ser publicadas, até para dar oportunidade de eventual impugnação dessas pesquisas eleitorais. Então, como a enquete traz elementos que direcionam uma similaridade com pesquisa eleitoral, por conta da apresentação de resultados para o público em geral, é que não se pode fazer enquetes, e aliás a multa eleitoral é a mais alta que tem, é R$57 mil a imputação. Deixa eu correr, que aí eu, né, paro uma hora para fazer o tira dúvidas, tá? O disparo em massa, tá? O disparo em massa não pode ser feito. O disparo em massa é quando você vai lá, contrata um serviço, tá, de uma empresa, de alguém, e essa pessoa sai mandando, ou essa empresa sai mandando mensagem para diversos telefones que você sequer tem o contato, tá? É o disparo em massa, isso que se chama. Agora, o disparo em massa não se confunde, Paulo e Márcia, com a lista de transmissão que você pode criar ou no WhatsApp ou no Instagram. Ele não se confunde, tá? A lista de transmissão é quando você cria uma lista de pessoas, os seus contatos, 5, 10, 15, 100, até pouco tempo atrás era 260 limite, agora é mais de 3 mil, 5 mil pessoas, tá? E você manda o conteúdo que você produz, tá? O vídeo que você falando a crítica sobre as políticas públicas aqui locais, né? Um vídeo que você se apresente como pré-candidato e conte um pouco da sua história, tá? Você pode fazer isso e criar uma lista de transmissão, pegar o teu celular, pegar os seus contatos e criar legitimamente esta lista de transmissão. E por fim, é impossível também fazer a pré-campanha no ambiente da publicidade institucional. Publicidade institucional ou é da prefeitura, ou é do mandato de vereador, e lá no nosso evento que vai acontecer a partir do dia 20 de março, nós vamos fazer uma participação. Nossa participação é exclusivamente sobre, né, até já convido vocês, a Márcia, o pessoal de Rio Novo, exclusivamente sobre publicidade institucional na rede social particular, tá? De vereador. Além do pedido dessas proibições que tem, de não poder fazer pedido de voto explícito, ou implicitamente também pedir voto, nós não podemos fazer, Paulo, isso tem que ficar atento, a questão do pedido de não voto, tá? Isso é uma proibição para pré-campanha. Não pode, na pré-campanha, você se reunir com 50 pessoas, publicamente, e no meio do discurso, você dizer, olha, não votem em fulano, porque fulano não honrou o voto de vocês, porque fulano, né, vai destruir a gestão, etc. e tal. Então, o pedido de não voto é uma proibição que a gente tem também para o curso da pré-campanha, ao lado dessas outras. As consequências que tem em decorrência de irregularidades na pré-campanha é uma multa por propaganda eleitoral antecipada, que é do valor de 5 a 25 mil,
e também uma ostensividade, uma quantidade muito grande de erros ou de ilicitudes na pré-campanha pode caracterizar uma hipótese de abuso de poder. Em relação às permissões, é isso que eu disse, meus amigos, tá? Basicamente, é possível, né, a menção à candidatura, o enaltecimento de qualidades pessoais, a manifestação no ambiente digital, participação na mídia, a senhora ir numa rádio, dar uma entrevista na rádio, falar que é pré-candidata a vereadora, né? Ir no jornal, falar a respeito disso, tá? Participar de eventos públicos, por exemplo, um evento de educação, né? E no evento de educação você falar da condição sua, das suas ideias para com o município. Tudo isso é possível, reuniões políticas, visitar as pessoas, começar a bater a porta das pessoas, tá? E nós vamos ali mostrar daqui a pouco que você não só pode ir na casa das pessoas, como você já pode entregar um material de pré-campanha, já para a pessoa ser sua, já colocar lá na portinha dela. Opa, essa aí é... Qual o nome da senhora? Ana Paula, né? Isso aí já é da Ana Paula, só tem Ana Paula no bairro ali, na região. Isso porque, para além de todas as permissões, é possível você fazer até um material gráfico, impresso, tá, doutor Tiago? Né? É possível fazer um material impresso, doutor Cândido, que estabeleça, olha, né, as minhas realizações do passado foram essas, hoje eu me coloco novamente como uma possibilidade ao município, né? Faço um adesivo, Paulo, é possível você fazer o adesivo, né? Paulo, né? Tamo junto, né? Eu vou chegar lá, eu vou chegar agora lá. Você faz seu material, tá? Colocar no carro, tá? Tudo isso é possível no âmbito da pré-campanha. E aí a pergunta fundamental, né? Vou chegar na sua pergunta já encaminhando aqui para encerrar e abrir para a pergunta de vocês. Além de tudo isso que é possível fazer, meus amigos, além de tudo isso, tem duas ferramentas, tá? Que no ambiente digital vão ajudar muito a pré-campanha. Quais que são essas duas ferramentas, Plínio? O impulsionamento, tá? O impulsionamento você pode pagar lá no Instagram um valor, e não é fortuna não, tá? R$50 você paga crédito, e com R$50 você consegue fazer uma publicidade para 10 mil pessoas, tá? Não é nenhum custo absurdo não, tá? Na rádio não, porque não pode fazer esse tipo de coisa no período eleitoral, tá? E aí você paga um impulsionamento, tá? Você paga o impulsionamento e potencializa, né? Porque quando a gente usa as nossas redes sociais, existe assim uma certa customização, né? O sistema de informática dessas redes sociais, né, os chamados algoritmos, eles vão saber quem é que você gosta de ver, o que tipo de coisa que você gosta de ver, e ele vai te mostrando, como se fosse uma... não é nem público-alvo, é como se fosse uma grade de televisão só para você. A sua é diferente, a sua é diferente, a sua é diferente, a sua é diferente, tudo calculado segundo o algoritmo, eles vão mostrando. E quando você faz esse impulsionamento, você fura essa barreira, porque você está pagando para ter publicidade a respeito do seu conteúdo. E não é só o impulsionamento, e aí é uma outra elemento que pode ser utilizado, que é o chamado link patrocinado, tá, Paulo? Tá? Que é chamado ranqueamento. Por exemplo, você pode pagar os provedores de pesquisa, né? No caso, principalmente, o principal provedor de pesquisa é o Google. Eu posso pagar o Google para aqui, Márcia, se eu vou comprar palavras, doutor Tiago, eu vou comprar palavras, tá? Vou comprar palavras e vou manipular o resultado da pesquisa. Por exemplo,
se pesquisarem aqui, você pode comprar pré-candidato a prefeito Itapemirim, né? Você pode pagar para o seu anúncio ter prioridade, para que saia lá algum tipo de link, ou para o seu site, para suas redes sociais, para notícias, né, de jornal eletrônico a respeito, né, de você pode pagar isso, né? É o chamado link patrocinado, né, o ranqueamento, tá? Você pode pagar, e tudo isso tem previsão legal para você fazer, tá? Isso potencializa no ambiente digital a sua pré-campanha. E aí o Paulo me perguntou: mas isso tudo que eu estou fazendo, eu vou gastar, né? Eu vou pegar o meu carro, eu vou sair visitando aí o interior, vou gastar gasolina, eu vou um dia à noite fazer encontro com apoiadores na minha casa, eu vou fazer um lanche, eu vou gastar com isso, eu vou pagar lá uns R$300 para impulsionar as minhas redes sociais, eu estou gastando. A questão é que na pré-campanha não existe prestação de contas. Não existe prestação de contas na pré-campanha. É diferente do período eleitoral, que tudo que você arrecadou e gastou, você tem que, no final, apresentar as contas, né? Comprovantes documentais, uma série de formalidades, tá? Na pré-campanha não, Plínio, tá? Isso significa que posso fazer qualquer tipo de gasto pré-campanha? Que eu posso gastar de R$100 a R$1 milhão na minha pré-campanha? A resposta é negativa, e hoje há uma construção, tá, Paulo, jurisprudencial sobre esse limite de gastos dos 10%. Você pode gastar até 10% daquilo que o cargo em disputa futuro pode gastar. Não lembro quanto podia gastar aqui para prefeito na campanha passada, nem de vereador. Né, não lembro, tá? Isso é o limite. Então, né, poderia só gastar oficialmente aqui na pré-campanha, tá? E gastos na pré-campanha geraram problemas, né? Já problemas conhecidos. Nós tivemos o primeiro caso de pessoa condenada por abuso de poder econômico por conta de gastos da pré-campanha, né? Disse que o mundo não dá volta, o mundo capota, né? Que foi a juíza Selma. A juíza Selma do Mato Grosso, ela foi uma senadora eleita nas eleições de 2018, ela perdeu o mandato dela de senadora, e a juíza Selma, ela se autoproclamava, ela mesma chamava ela com este apelido, que ela era Moro de Saias, né? Que ela era o Sérgio Moro de Saias. E aí, né, ela perdeu o cargo por conta de... Ela gastou R$1,5 milhão na pré-campanha dela, pagando publicidade, empresa de marketing, uma série de coisas. E hoje tá marcado aí o julgamento do próprio Sérgio Moro, que foi candidato a senador pelo Paraná, por conta de gastos, né, na campanha eleitoral. A questão do Moro é principalmente porque ele era candidato a presidente da República pelo Podemos, gastou publicidade, serviço de hotelaria, segurança particular, uma série de gastos feitos pelo partido Podemos, e depois ele trocou de partido e disputou as eleições pelo União Brasil. E o prognóstico, porque o caso dele é similar ao da juíza Selma, é que ele vai também perder o mandato. Então, né, por isso que eu disse que capota, né, a Moro de Saia, e o próprio Moro, né, no futuro tiver problemas por conta de ilícitos eleitorais. Então são essas considerações, tá, que eu queria com humildade colocar a vocês e falar, meus amigos, que já é tempo de realizar a pré-campanha. Se não estão fazendo, vocês já estão atrasados. Você pode ter certeza que o colega do lado, tá, já está fazendo, já está na hora
de fazer um cálculo político, se organizar, constituir o grupo, porque no período eleitoral não tem tempo tão suficiente a tudo isso. Muito obrigado. Se tiver dúvidas aí, a gente está à disposição. Paulo, tem alguma questão? Não tem. Assim como eu, muito pré-candidato ainda não fez um adesivo, não fez preocupado com a prestação de conta, né? Então eu vi já essa semana, e o senhor rechaça aqui agora, que eu posso sim, né, ter custo na pré-campanha, desde que eu faça essa prestação de contas. Eu entendi que o Moro, né, ele fez na campanha, ele fez um excesso de custo na pré-campanha, porque ele é candidato à presidência, e quando ele foi disputar as eleições para Senado, o teto, o limite para Senado era menos. Ele já tinha ultrapassado esse teto, por isso que ele foi então, né? Sim, e ficava tudo documentado, né, isso também. Igual da Selma. Ficou uma dúvida em relação aqui entre eu e outro vereador. O senhor falou da primeira rodada ali, né, da terceira fase da escolha do vereador, do candidato, que é a sobra das sobras. Como que seria essa sobra das sobras para o vereador conseguir uma cadeira? A terceira fase, né? A terceira fase. A terceira fase. A primeira coisa que eu disse que a probabilidade é que não chegue na terceira fase. Para vocês terem ideia, esse julgamento que teve ontem, na Câmara dos Deputados tinha 514 deputados eleitos. Se houvesse a aplicação dessa terceira rodada, da extinção, né, dessa exigência dos 80% na terceira rodada, só ia alterar 7 deputados federais. Né? É muito, aqui no Estado não ia alterar os 11 federais, não ia alterar nada na Assembleia Legislativa. Então, quer dizer, se fosse dos 80% da terceira rodada, que daria 1.400 votos, 1.600 na terceira rodada, Tá? Então, assim, se chegar à terceira rodada, é só a regra da maior média eleitoral, que é o número de votos dados ao partido, dividido pelo número de cadeiras, mais um. Né? Se não fez nenhuma cadeira, né, é só o número 1. Então, tem uma probabilidade de vencer os outros que já fizeram outras cadeiras. O cabeça na segunda etapa precisa ter os 400 votos. Precisa ter os 20%. Do coeficiente eleitoral. Não, é 20% do coeficiente eleitoral. Isso, exatamente. Isso, como também um partido 20% de 2.000, que é 1.600, 80%. Entendi. Antes de passar a palavra para a cerimonialista, queria agradecer a presença da Suzana, do cartório eleitoral. Prazer, uma honra. E o doutor Cândido, da OAB, uma honra, um prazer. Esqueci de anunciar a presença do senhor logo no início, mas está conosco desde o início. O Paulo Neto quer fazer uma pergunta, alguém quer levar o microfone para ele? Eu tiro nas duas, então. Referente ao prazo de compatibilização, líder comunitário, que é presidente da associação, e questão de servidor público. A questão de compatibilização. 3 meses antes das eleições. 3 meses. Que é Presidente da associação também. presidente de associação também. O servidor. Servidor, pessoa que é presidente de sindicato rural, presidente de sindicato de construção civil, tudo tem que se compatibilizar. Tem registrado no cartório a questão da associação. O ideal é que faça a ata, né, a associação toda regular, né? Então fazer a ata, né, e a desincompatibilização é real, né? Não adianta desincompatibilizar e continuar assinando cheque, dando ordem. Só local, por exemplo, se o servidor aqui, se a senhora vai lançar, mas se você trabalha em Marataízes, é só local, é regionalizada a desincompatibilização. Gente, vou tirar uma... É a questão do cargo de alto escalão, secretário. O secretário é 6 meses. Cargo de natureza política é 6 meses. A questão de política é só secretário, né? Isso, só secretário.
né, diretor, subsecretário, assim, a rigor não. Tem que olhar as competências administrativas dele. Diretor de autarquia seria também os 6 meses? Estou em dúvida. Diretor de autarquia. Diretor do SAI, né? O ordenador de despesa 6 meses. A questão de enquete interna, tipo assim, na associação, na minha comunidade, temos 3 candidatos lá. Nós queremos unir lá, tirar uma conclusão para que possa... Você não pode divulgar. Se você for usar a enquete só internamente, sem problema. O que você não pode é fazer uma publicidade. Que a ideia é não publicar. Né? Você colocar lá, olha lá como que eu fui mais votado no meu bairro. Você não pode fazer isso. Então, uma enquete nas redes sociais pode fazer? Não pode. Acabei de falar, não. Você pode usar a enquete lá internamente. Olha, nós vamos fazer vamos fazer o nosso grupo aqui de WhatsApp. Vamos fazer uma enquete para ver quem é que tem mais intenção de voto. Vamos tirar uma foto legal aqui? Doutor, vamos só encerrar aqui e já vamos para a sessão de fotos, pode ser? Pode. Como? Só encerrar com a fala do doutor Robertino e a gente vai para a sessão de fotos. Sim. E após o encerramento tem um coffee break, convido todos para permanecer para o coffee break. Sara. Bom, senhores e senhoras, chegamos ao fim desse seminário destinado à promoção do conhecimento sobre a legislação eleitoral de boas práticas durante as eleições de 2024. Dessa forma, convidamos o ilustríssimo doutor Robertino Batista da Silva Júnior para o uso da tribuna e encerramento deste seminário. Após, nós teremos nossa sessão de fotos e um coffee break preparado para todos vocês. Cumprimento a todos com nosso cordial boa noite. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente, Paulo Sérgio Toledo Costa, e cumprimentar o doutor Hélio pela brilhante palestra, explanação, esclarecimentos, a paciência e a precisão. Queria aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e cumprimentar o doutor Cândido, que esteve aqui presente. Eu queria também cumprimentar a Suzana, cartório eleitoral, e queria pedir vênia para poder a gente já saudar o palestrante com a salva de palmas pelo encerramento da palestra, e depois eu faço a continuação aqui. Eu vou ser breve. Eu gosto de fazer citações nas minhas falas, porque eu acredito que as citações elas ajudam na instrução daquilo que a gente quer transmitir. E a citação que eu queria trazer hoje, ela está na Bíblia Sagrada. O texto está lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 15, diz assim: a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Não é uma pregação, é só uma citação, mas uma importante citação. A nossa Constituição é apelidada carinhosamente de Constituição Cidadã. E não é à toa que ela é considerada a Constituição Cidadã. Ela foi trabalhada, foi elaborada exatamente para corrigir alguns detalhes históricos, não são tão detalhes assim, né? E trazer para o povo uma posição de maior protagonismo. E cidadania, na nossa Constituição, significa participação. É difícil você exercer a cidadania apenas com um título, apenas com uma oportunidade. Para você exercer efetivamente a cidadania, você precisa de conhecimento. Sem o conhecimento, muitas das vezes, você terá a oportunidade e não exerce a cidadania. O processo eleitoral é uma grande oportunidade de se exercer a cidadania.
mas quem não sabe as regras já fica no caminho antes mesmo de começar a disputa. Acontece muitas das vezes que a falta do conhecimento ela nos leva a perder essa oportunidade antes mesmo do processo eleitoral, ou durante o processo eleitoral, ou ainda pior, que é uma frustração após o processo eleitoral. Que bom será que nós sejamos sábios e estejamos em busca do conhecimento e estejamos com os ouvidos bem atentos para recepcionar a cada dia um pouco mais de conhecimento sobre essa oportunidade de exercer a nossa cidadania. E eu entendo que essa é a grande contribuição do Dr. Hélio, que é fortalecer essa ideia, é trazer esse conhecimento para que tenhamos essa oportunidade de forma efetiva, tanto para aqueles que se candidatam, quanto para aqueles que estarão na posição de eleitor, e aqueles outros todos que serão apoiadores e outras posições que também protagonizam no processo eleitoral. Porque o processo eleitoral, ele é, na verdade, não apenas uma oportunidade de exercermos isoladamente a nossa cidadania, mas talvez ele seja uma oportunidade de exercermos a nossa cidadania de forma coletiva, porque nem sempre vai vencer o candidato que a gente queria que vencesse, que escolheu. Peço vênia para fazer menção ao nosso ilustre vereador de outra oportunidade, quem sabe vereador novamente, Jean-Claude, que ficou preocupado quando ele descobriu que 10 mil votos pode não ser suficiente para eleger ele vereador. Jean, se prepara, tem que ser 20 para garantir, entendeu? Então o Jean já prometeu que vai ter 50. E sem fazer propaganda para A, para B ou para C, mas é muito interessante, é muito importante que nós não tenhamos medo do processo eleitoral. É muito importante que nós tenhamos ousadia em participar, porque o retrato que a gente vê aqui hoje é um extrato de realidade de muitas pessoas engajadas e para fazer funcionar esse processo. Tenho certeza que quem acessar o cartório eleitoral será muito bem recebido, como tantas vezes eu fui. E algumas vezes até agradeço por telefone mesmo, já esclareci dúvidas. E o especialista do direito também tem dúvidas, né, doutor? Por quê? Porque o processo eleitoral, ele não é exauriente muitas das vezes nessas questões. Tem questões que a gente precisa levar para ser apreciado pelo juiz. Tem questões que a gente precisa levar para ser apreciado pelas autoridades competentes. Tem coisas que precisamos denunciar para que seja efetivo o exercício da cidadania. Tem coisas que nós precisamos defender para que prevaleça realmente a democracia que foi a duras penas conquistada e de vez em quando nós temos o risco de perder. E me parece que no mundo inteiro há um consenso de que pode ser o menos pior dos modelos. Talvez ainda vai surgir um melhor, mas se não surgir, nós temos hoje o melhor e, para quem não acredita, então o menos pior. Eu agradeço a presença de todos e eu devolvo a palavra para o nosso excelentíssimo senhor presidente. Muito obrigado. Somente agradecer a presença de todos, convidar nós vereadores, a todos, que tirem uma foto aqui com o Dr. Hélio Maldonado e ele ia fazer um sorteio de 2 livros para o público presente. Passa então para o Dr. Hélio, enquanto os vereadores descem para tirar foto, o Dr. Hélio vai fazendo um sorteio dos 2 livros.